Prazer de estar recebendo aqui nos estúdios da Rádio Ulha Negra, advogada e membro da diretoria do Grupo de Estudo e Apoio à Adoção de Sara, a Raquel Romualdo. Doutora, bom dia, que bom estar aqui. Bom dia, Patrícia, bom dia, Tony. É um grande prazer estar aqui hoje, falando desse tema tão importante que é a adoção e que ainda gera alguns desconhecimentos pelas pessoas, né? Números que você trazia pra gente aqui fora do ar, né? O número de crianças em todo o Brasil. Todo o Brasil, que estão aí à disposição para a adoção, e o número também de pessoas que querem doar, de estar adotando, né? Adotando, os pretendentes, isso. Então, os dados são do CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça, que traz que o total de pretendentes hoje no Brasil são 31 mil pessoas. 30 mil pessoas que querem adotar, contra, né, a crianças, total de crianças 6.153. Então, essas crianças todas poderiam já estar adotadas se os pretendentes estivessem mais dispostos a escolher não só crianças de 0 a 3 anos, mas sim crianças com mais idade. Então, por isso que essas crianças acabam ficando e algumas nunca serão adotadas. O que você deseja dessa criança? Como eu acabei de falar, se você quer um bebê, vai demorar mais, com certeza. Você pode ficar 3 anos na fila de adoção, 4 anos, mas a parte de ir lá, fazer o cadastro, não é nada burocrático. Você procura o fórum, o setor de assistência social do fórum, faz o seu cadastro, ela vai pedir alguns documentos pessoais, documentos de renda, atestado médico, né, psiquiátrico, para ver se está tudo certo. E depois você faz um curso, participa de um curso sobre adoção e, estando habilitado, você já está cadastrado e vai estar aguardando na fila. Aparecendo uma criança dentro do perfil que você escolheu, pode ser rápido, mas como eu disse, quando é procura de bebê, é mais demorado. O que acaba às vezes demorando é quando uma criança é retirada de um lar, ela vai ser destituída do poder familiar dos pais e vai ficar aguardando, talvez provavelmente num abrigo ou numa família acolhedora. Em Sara é família acolhedora. Em Criciúma utilizam os abrigos, né? Então, nesse caso, ela vai ficar esperando, porque pode ser que ela volte para sua família biológica. Então, por isso que acaba demorando. Essas crianças ficam aguardando no abrigo 3 anos, 2 anos, não poderiam ficar aguardando tanto tempo. Só que a prioridade é que elas voltam para os pais biológicos ou para a família extensa, que é os avós ou os tios. Então, a prioridade é que fiquem na família. A adoção é o último caso. É uma medida excepcional mesmo, né? Uma pergunta quanto a isso, Raquel, é que se a criança já chegou nesse estágio, né, de ir para um abrigo, de ser retirada da família, será que realmente aquela família quer ficar com essa criança? É isso que eu me pergunto sempre. Por que alguém da família já não se dispôs a ficar com a criança antes de passar por esse processo, sabe? Patrícia, assim, elas geralmente são retiradas por alguma situação de risco, né? Pode ser por uso de drogas, os pais, é sempre uma situação de risco que ela é retirada do lar. Só que daí tem programas de reabilitação. Então, eles vão tentar reabilitar esses pais. Se é droga, eles vão tentar curar essa pessoa. Eu até vou dizer o que uma criança de 4 anos falou num abrigo. Meu pai e a minha mãe precisam ser consertados. Meu Deus. Então, se houver esse conserto, eles voltam para a família, porque por mais ruim que seja, as crianças querem estar junto com os pais biológicos. Então, por isso que a gente fala, a adoção é a exceção. Então, quando não tem ninguém da família que se dispôs a ficar com essa criança, um avô, um tio, daí sim ela vai para adoção. E, como eu disse, geralmente pela idade, se tem 7, 8, 9 anos, fica cada vez mais difícil. Os anos vão passando, vai ficando cada vez mais difícil. E algumas crianças nunca vão ser adotadas. E depois nós vamos colocar aqui uma ouvinte, né, Paty, que adotou 3 crianças. 3 crianças. E 3 crianças grandes já. Isso que é a campanha até do nosso grupo, que cada vez as pessoas adotem crianças um pouco maior, para que elas não fiquem sem famílias. Essas 6 mil crianças já são crianças maiores? Tem de tudo, tem de tudo. Todos aqui, tem de 0 anos, tem de 0 a 3, tem de 4, mas a maioria aqui são crianças com mais idade, que possuem talvez alguma doença, de cor negra, porque a maioria sempre escolhe isso, né? De cor branca, que não quer nenhuma doença. Olhos verdes, azuis. Que dor no coração, né? Muito. Eu fico imaginando o sentimento dessa criança, né?
que, poxa, já teve problema com os pais, né? Foi abandonado pelos pais, depois ter essa demora, né, para ter alguém para acolhê-los. Agora é interessante, né, Paty, 6 mil crianças para tantas pessoas, 33 mil, você falou? 31 mil pessoas. 31 mil, né? Quer dizer, se todas já estariam adotadas, sim, né? Sim. E não iria suprir ainda a procura. A procura. Se todas as pessoas estivessem dispostas, né, a adotar crianças. Mas tem todo aquele sonho, tem todo aquele desejo que não consegue. Geralmente é porque quer o bebê, quer... Aí tem o preconceito que a gente fala que já vem com o DNA do pai, já vem formado quando é uma criança maior. Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que, claro que a criança, como ela foi retirada de uma situação de risco, ela precisa ter uma orientação maior, ter uma dedicação maior, talvez psicológica, claro. Mas não vai dizer que é porque ela veio com o DNA do pai formado, que ela vai ser bandido, porque ela vai ser, né? Nada a ver isso, né? A mesma pessoa que perguntou aqui, desculpa, eu não estou te dando essa oportunidade de falar, mas só porque ela está questionando, está dando uma sequência, ela disse o seguinte: quando procuramos informações sobre a nossa colocação na fila, nos foi passada uma informação, tipo, exemplo, você está com 3 na sua frente. Certo. E mais à frente procuramos de novo vocês e nos informam que tem 10 de novo na nossa frente. Pode isso? Quer dizer, ela vai um dia diz que tem 3, vai no outro diz que agora tem 10. Depende do perfil dela, não poderia. Talvez ela procure assistente social novamente, ou até o grupo de apoio à adoção da cidade onde ela está, para pedir mais informações, que a gente consegue, através do grupo, ir até assistente social e saber realmente qual é a colocação dela, tá? E hoje o que a gente sabe é que o cadastro de adoção, ele que coloca ali o perfil da criança e ele que procura quem está disponível, né? Então, eu sinceramente, daí como esse controle quem tem é assistente social do fórum. Mas não pode colocar alguém na frente. Não existe. Se tem 3, deveria diminuir. Isso, devia diminuir isso. É porque daí vai procurar o perfil, né? Só se alguma pessoa mudou o perfil e queria se dispôs a adotar a criança de outra idade. Então, daí passou na frente dela. Que é a presidente, né, do grupo de estudo e apoio à adoção de Sara, está nos acompanhando. Ela nos manda parabéns pela entrevista, né? Ela diz aqui também, existem muitos casos de adoções à brasileira, ilegais, digamos assim. Isso. Nossa meta é informar as gestantes, evitando essas adoções ilegais, né? Assim fazer a fila andar, assim como fala a Simone, né? Isso, nós não devemos aceitar, assim, hipótese alguma, que alguém venha doar o filho diretamente, tá? Isso, inclusive, é crime, não pode. Eu sei que por mais tentador que seja, porque, vem com um bebezinho, cuida do meu filho, eu sei que tu vai cuidar. Não pode, tá? Tem que seguir a fila. Mesmo que abandone uma criança na porta da sua casa, você não tem o direito de ficar. Não tem. Nesse caso, faz o quê? Procura assistente social do fórum. Por mais que ela se candidate, ela vai entrar na fila, né? Isso, ela não vai ter preferência. Por mais que ela esteja na fila, se não é a vez dela, se não é o perfil dela, não vai adotar. Porque existem vários casos de crianças abandonadas, de crianças que foram colocadas em frente à porta, a família quis adotar, mas antigamente era bem comum, que como a gente fala, a adoção brasileira, era bem comum isso acontecer, tá? Hoje não, o juiz é muito difícil, claro que vai depender, às vezes está 3, 4 anos com essa criança, daí depois quer regularizar, também não vai tirar daquela convivência que já está acostumado, mas não pode. Casos e casos. Casos e casos. Ainda segundo aquela nossa ouvinte com relação a números, né? Está em 3 ou 10 na frente, enfim, ela diz o seguinte, o certo, o correto era ter algo por escrito que comprovasse que ela está faltando... Ela pode pedir uma certidão, tá? Ela pode pedir uma certidão, como ela é pretendente à adoção, pede uma certidão, até como comprovação que foi até ao setor de assistência social e que ela seria a terceira ou, né, da fila. Vamos ao intervalo, Paty? Exatamente. E depois dele, vamos trazer a Maristela, para trazer um pouquinho pra gente esse exemplo, né? Como que é adotar... 3 crianças. São 3, né? Vamos entender um pouquinho mais sobre a história da Maristela e aproveitar a presença aqui da doutora também pra gente tirar todas as dúvidas e você interagindo conosco. Rapidinho já voltamos. Aqui com a advogada Raquel Romualdo. Estamos falando sobre a adoção. E um exemplo, doutora, de pessoas que adotaram, de pessoas que se sensibilizaram,
né? E além de buscar filhos, né? De ter filhos, de ter uma família grande, é a história da dona Maristela, que está conosco em linha. Oi, Maristela, bom dia. Oi, bom dia, bom dia. Maristela, você é aqui de Criciúma, Maristela? Eu sou de Siderópolis. Siderópolis. Eu sou do Patrimônio. Uhum. E reside atualmente em Siderópolis. Em Siderópolis, bairro Patrimônio. Uhum. Conta um pouquinho pra gente a tua história. Olha, eu não tenho problemas assim quanto a geração de filhos, a ter filhos, né? As coisas foram acontecendo assim meio que no automático. E eu sempre trabalhei com área contábil, área de setor pessoal e RH. E as duas primeiras adoções, assim, foram relacionadas a isso, sabe? Funcionários de empresas, funcionárias, né? O primeiro que hoje já vai fazer 27 anos, foi dentro dessa condição, né? Uhum. Então, funcionária engravidou, não podia criar o filho, tal. E eu fiz, na época, não tinha fila de adoção, mas os processos foram todos legais. O do mais velho, como não teve registro civil para ser cancelado, tal, o processo foi bem mais rápido. 3 anos e meio depois, uma diarista minha deixou a sobrinha lá em casa e não apareceu mais, vamos dizer assim, né? Aí eu entrei com o guarda, pedido de guarda, e essa criança já tinha 1 ano e meio já. E é a minha segunda filha hoje, né? E esse processo de adoção, ele demorou quase 3 anos, assim, quase 3 anos. E ela ficou lá em casa porque existia toda aquela questão, uma porque há 24 anos, né, não tinha toda essa fila, todo esse procedimento, e o bem-estar da criança era a primeira coisa que vinha. Então, nos dois teve acompanhamento de psicólogos, visitas das assistentes sociais, e as crianças, assim, eles já estavam, assim, bem apegados à família, né, inseridos já no contexto da família, né. A adoção, assim, que caiu no colo, assim, que foi para mim, a minha experiência, assim, todo mundo espera no adotar o bebê ter uma coisa maravilhosa, assim, né? Não que os meus 2 filhos anteriores não fosse assim, mas a minha maior experiência, assim, de vida foi com a minha última adoção, né? Com o meu filho, o meu preto, como eu chamo, né? Eu adotei já, depois de 15 anos separado, adotei sozinha, né? E veio de um abrigo lá de Lages. E a história dele, assim, é uma história, assim, bem traumática. Eram 4 irmãos. Ele se preparou 1 ano para uma adoção internacional e, como ele já ia fazer 13 anos, os casais italianos desistiram dele, assim, sabe? Ele não foi inserido na adoção, mas, em contrapartida, levaram as 3 irmãs. Então ele passou por um processo de perda, assim, muito difícil, sabe? E aí alguém aqui de Criciúma, que adotou 2 crianças lá, sabia que eu já tinha adotado 2, então... E aquela coisa, né? Lá em casa nem cachorro que passa assim, abandonado, fica sem um lar, né? Uhum. E uma criança, então, você nem imagina. E eu não tive dúvidas, sabe? E resumindo a história, o meu filho, ele fez 16 anos agora, dia 14, e vai fazer agora, em novembro, 3 anos que ele está comigo. Eu o conheci 10 dias depois do contato, no dia 12 de outubro eu o conheci. No dia 16 de novembro, o juiz liberou a guarda provisória dele, né? E o período de convivência foi dado 30 dias. 30 dias de período de convivência. E 7 meses depois já saiu a adoção, já saiu a adoção, e ele mora 3 anos comigo já. Aliás, ele mora 3 anos comigo, mas na minha família, assim, com os irmãos e tudo mais, para mim ele sempre viveu, assim, no contexto, porque apesar das pessoas acharem assim, é difícil adotar um adolescente. O adolescente negro que tem problema de audição, que tem déficit de atenção, que tem hiperatividade, nada é difícil. Você tem que ter muita paciência, muito amor, né? Você tem que, assim, não gerar expectativas. Você vive um dia a cada vez, né? Você não pode fazer planos, assim, a longo prazo. Eu não gero muitas expectativas com meu filho, eu quero que ele seja feliz. Eu tenho, assim, como meta, né, transformar meu filho num homem honesto, um homem bom, de fé,
que ele esqueça o passado tenebroso que ele viveu, que ele consiga superar todas as dificuldades que ele passou e que ele seja muito feliz, Isso é o que eu espero, assim. Para mim, era um filho que eu tinha e que eu não sabia. Olha só. Meu relacionamento com ele, sabe? Ô Maristela, então, você tem filhos biológicos ou somente adotados? Não. Enquanto casada, as 2 primeiras adoções caíram assim no colo, assim, sabe? Depois hoje meu ex-marido, não quis ter filhos, sabe? Ele tinha uma preocupação muito grande, assim, de que os filhos biológicos vão rejeitar os filhos adotivos, sabe? Tinha, assim, uma mentalidade, assim, de que a gente não sabe futuramente o que vai acontecer. Então, por opção dele, ele que não quis. E depois, com a separação, tudo mais, eu não tinha, assim, eu sempre pensei numa terceira adoção, mas sozinho, eu pensei assim, vai ser muito complicado. E o meu filho, assim, esse terceiro filho, meu preto, ele apareceu, assim, num momento da minha vida que eu precisava muito, assim. Na verdade, eu não buscava uma adoção, sabe? Mas ele veio no momento certo, assim. Hoje eu digo assim, eu ainda penso em adotar. Eu penso, assim, que quando meu filho preto estiver encaminhado, estiver, assim, com uma certa independência, se eu tiver essa estabilidade financeira que eu tenho hoje, eu ainda penso em adotar. Mas se você colocar um bebê recém-nascido, ou de 1 ano, 2 anos, e me colocar uma criança de 10 anos, eu prefiro adotar uma criança de 10 anos. Olha que legal. Pela necessidade dessa criança e pela exclusão que elas sofrem nos processos de adoção, né? Que legal essa história. Eu visitei em janeiro, meu filho tinha uma vontade muito grande de visitar o abrigo em Lages, sabe? E lá estavam disponíveis para adoção um grupo de 7 irmãos e um grupo de 5 irmãos, que poderiam ser separados de 3 em 3. Tinha criança de 2 a 13 anos, né? E estavam lá, por quê? Porque ninguém queria 13, ninguém queria 11, ninguém queria 12, ninguém queria 10. Queriam de 2, queriam de 3, sabe? Então isso, eu sei, assim, que é difícil, talvez, assim, um casal pensar em já ter um filho pronto, né? Mas chega a ser desumano, né? Então, assim, só quem adota, assim, uma criança, quem faz uma adoção tardia, sabe de como essa experiência de vida, assim, é maravilhosa, é magnífica. Você melhora em tudo, sabe? Você cresce junto, todo dia eu aprendo uma coisa nova com meu filho, todo dia eu conheço um pouco do meu filho. É como se fosse um namoro, sabe? Todo dia você conhece um pouco daquela pessoa. Hoje eu não saberia viver sem o meu filho preto, sabe? Não existe essa possibilidade. E ele tem, assim, algumas dificuldades, ele tem problemas, tal, como todos, né? E como os filhos biológicos também têm, né? Isso. Não esses problemas não são exclusivos de crianças que foram adotadas. Qualquer criança pode ter o problema que o meu filho tem. É verdade. Mas, assim, eu recomendo, assim, hoje, se eu fizer mais uma adoção, vai ser uma adoção tardia, não tenho dúvida disso. Tardia no sentido, assim, não de 3 anos, 2 anos. Mas tu tem ainda 10, vontade, 11, Maristela? 12. Tu tens esse sonho ainda de adotar outras crianças, ou mais uma pelo menos? É como eu te falei, né? Eu penso sim, e quando eu penso eu até fico preocupada com os meus pensamentos, porque eu costumo agir assim quando eu penso, sabe? Mas não no momento, assim. Eu preciso assim, deixar os meus 3, assim, os 2 mais velhos já estão se encaminhando financeiramente e tudo mais, e o Adriano, meu filho, ele precisa, assim, de um acompanhamento, assim, de tempo, ele precisa do meu tempo. Então, assim, se eu fizesse uma adoção nova agora, eu não teria tempo suficiente. Então, eu preciso primeiro deixar o meu preto, assim, legal, bacana, sabe, de cabeça, de mente, de alma, corpo e espírito. A hora que ele tiver, assim, com grande parte desses traumas, assim, resolvidos, aí sim eu vou pensar, eu vou, de repente, ter essa outra possibilidade. Mas será uma criança também grande já será uma criança grande. Não penso em pegar pequenos, não. Pequenos tem um monte de gente querendo. Raquel, e aí? Ouvindo a Maristela. Olha, muito bonito o gesto, dona Maristela, parabéns, né? Principalmente por esse pensamento de adotar crianças com mais idade. Eu só queria perguntar para a senhora, esse último, a senhora estava na fila de adoção? Nada. Na verdade, Sim. Foi uma criança que
tinham sido esgotadas todas as possibilidades de adoção. Por exemplo, assim, a nível nacional ninguém quis, ele foi excluído de todos os perfis, né? Certo. E a nível internacional ele estava cadastrado para essa família, para essas duas famílias de italianos. Só que quando eles vieram ao Brasil, fizeram aquele período de convivência e tudo mais, Certo. Eles desistiram do menino. Eles levaram, um casal levou 2 irmãs e o outro casal levou só a pequena de 6 anos. As irmãs eram de 6 a 9 anos. E o Adriano já ia fazer 13 anos. Adriano é o nome dele de hoje, né? O nome dele é Adriano Felipe Augustus Martinelli. Esse é o meu orgulho. Então eles acharam o menino já muito grande, acharam que teriam dificuldades e desistiram, assim, da adoção dele, sabe? Para ele, assim, foi muito difícil, sabe? Então o Adriano não tinha, assim, outra opção. Provavelmente ele ficaria no abrigo até completar a idade e ter uma vida, assim, só, né? Buscar uma alternativa dele mesmo. Enquanto o abrigo pudesse ficar, ele ia ficar. E aí, né, coincidências da vida, né? Essa pessoa de Criciúma me conhecia, sabia que eu já tinha adotado a Júlia, assim, tardiamente, né? O Giuseppe também. Então eles me contactaram, mandaram uma mensagem, porque os meninos dela choravam muito, sabe? Choravam muito, porque o primo ficou lá sozinho, abandonado, eles não queriam comer. Eles eram meninos de 6 e 8 anos que ela adotou. E eles falavam muito no primo, choravam muito, porque ele ficou sozinho e tal. E ela me mandou uma mensagem. E paralelamente a essas outras mensagens tem uma história de fé muito longa, assim, sabe? E assim, eu entendi os sinais, sabe? Eu entendi os sinais e segui os sinais e pedi a Deus iluminação que, se fosse para acontecer, que ele abrisse as portas. E os caminhos, as portas foram se abrindo e eu cheguei na adoção do Adriano. Eu penso assim, com a minha mudança com relação, principalmente esse lado de fé com relação à adoção do meu filho, que eu estava, assim, pré-determinada a fazer isso já, sabe? Que eu já estava, assim... E não teve fila porque ele não tinha mais opções, assim, sabe? Sim, é uma exceção, né? Isso foi o que o juiz me falou, sabe? Tanto é que ele deu um período de convivência de 30 dias, né? E eu, quando eu tomo uma decisão, não volto atrás. Ele poderia ter sido a minha pior experiência, mas eu não desistiria. Bonito, tenho dona certeza Maristela, disso, parabéns. porque teve momentos, assim, muito difíceis, sabe? Mas eu não desisto. Eu cobro bastante, não trato diferente dos outros 2, para mim são 3 irmãos. Filho é filho, não né? Não existe adoção tardia ou não tardia. Filho é filho e deu, bateu o martelo. Se a pizza tem 3 fatias, é uma de cada. Se tem 3 chocolates, é um de cada, sabe? E assim, não tem essa de... Se um ganha o tênis, os 3 têm o tênis. Então, não existe assim... porque meu filho brinca, né? Mãe, ele chegou por último e quer sentar na janelinha, não é justo. Eu digo, não é justo sim. Que história linda, Maristela, que história Eles brincam, né? Principalmente quando se trata, assim, de alguma coisa muito boa para comer, principalmente, né? E o meu preto, ele é muito guloso, sabe? Ele tem essa necessidade, ele ainda não aprendeu a se controlar quanto a isso. Então... O Giuseppe brinca muito, olha ali, mãe. Chegou por último e já quer sentar na janelinha. Não, eu, primeiro é meu, sabe? Então, mas existe um grande amor entre os irmãos e os mais velhos, assim, eu até brigo, assim, com eles, porque eles fazem muitas vontades deles, sabe? Eles protegem demais o meu preto, sabe? Protegem demais. Eu não sabia, eu não tinha noção que seria criado um laço tão grande, afetivo, do Giuseppe e a Júlia com relação ao Adriano. Não tinha essa noção, assim, de que eles tivessem tanto amor pelo irmão. Que eles conseguissem em tão pouco tempo, assim, ter um sentimento, assim, tão bonito pelo irmão como eles têm. Assim, é um amor, assim, que eu acho que nem entre irmãos biológicos existe, sabe? É muito forte, assim. É um amor de proteção, é um amor, assim, de privilégios, é um amor, assim, de quando você mima demais, sabe? É uma coisa, assim, bem diferente, sabe? Mas que bom, né? Que bom que é assim, dessa forma, né? Você está emocionando muita gente, viu, Maristela? A Simone está aqui dizendo que está chorando, né? Ouvindo esse depoimento, e tantas outras pessoas que estão nos acompanhando, né? Esse amor verdadeiro, não é um laço de sangue, mas parece que já nasceram para viverem juntos, né? Já foram... já foram colocados... pois não, Maristela. Só para você ter noção, ele fez 16 anos, dia 14, sábado, ele fez a festa de aniversário dele. Mas essa festa que a gente faz de garagem, sabe? De churrasco, sabe?
E ele convidou 90 pessoas, sabe? E vieram as 90 pessoas. Olha sabe? Só. Então, assim, ó, dos outros meus filhos, eu sempre fazia festas e o quórum era de 40% a 50%. Então, ele é muito querido, ele é muito bem quisto, assim, ali no patrimônio mesmo, assim, sabe? Nas igrejas, ele é coroinha, participa de catequese. O próprio colégio Dom Orione, todos os amigos, assim, que ele convidou, porque ele convidou, né? Ele convidou alguns professores, diretores, sabe? E a própria diretora comenta, Maristela, ele é um menino iluminado, né? Ele é um menino diferente, ele tem uma luz, um brilho diferente. Realmente ele é um presente, assim, todo mundo fala isso, sabe? E esse presente, assim, não é só porque é o meu filho. Existem muitos presentes, assim, lá nas filas, né? Esperando, assim, para serem levados para casa, né? Assim, quando eu fui lá, a menina dizia, a senhora não vai mais adotar alguém, essa menina de 12 anos, né? A senhora não vai mais adotar, a senhora não quer levar mais alguém, sabe? Assim, então, é uma coisa maravilhosa, assim. Tem muitos presentes lá, guardados, né? Esperando que alguém vá lá e que desembrulhe isso, diga, nossa, que joia preciosa, vou levar para casa, eu preciso disso, sabe? Então tem muitas crianças e é besteira, assim, quando você quer um filho, você não faz perfil de filho. Quando você está grávida, você não escolhe o seu filho do jeito que ele vem, você o aceita, ele pode ter alguma síndrome, ele pode ter deficiência, e você o ama, você luta, você faz campanha, você vai até fora do país para sanar as dificuldades do seu filho. E por que não aceitar uma criança que já vem pronta, que já vem definida? Por quê? Pois é. É isso que eu não consigo entender, sabe? Aqui, viu, Maristela, a história é muito linda, parabéns à senhora, amém, um abraço à Cidinha, que Deus abençoe a sua família. Amém. É disso que precisamos ouvir, muito obrigada, diz a ouvinte que não se identificou aqui, mas ela diz que está amando, né? E é assim, é dessas histórias que a gente precisa ouvir. É verdade. Né? Doutora Raquel. Na verdade, nós precisamos de mais pessoas que adotem, né? Vamos acabar com essa fila de crianças, né? Já maiores, né? Precisamos de pessoas sem preconceitos, pessoas desprovidas de conceitos e preconceitos, né? Uhum. Pessoas com novas ideias, com novos conceitos, com muito amor, né? A Marilene está mandando um abraço para a senhora, dizendo que é disso que precisamos ouvir, e parabéns a essa senhora pela iniciativa. Fazer duas observações antes do intervalo, Tony. Quem adota crianças, no caso, que já tem seus filhos biológicos, por gentileza, né? Tem que tratar todo mundo igual. Nem mais, nem menos. Eu tenho uma bronca, Raquel, que as pessoas falam, fulano lá tá aprontando, tá fazendo um monte de burrada, tinha que ser filho adotivo, né? Eu fico furiosa quando eu escuto. Erro de quem? Dos pais que superestimaram o filho adotivo pelo fato de ser adotivo. Então, gente, nem mais, nem menos. Ali, o caminho do meio, para todo mundo se dar bem. É isso. A gente já volta. Rapidinho. Colete Patrícia, reta final aqui da nossa entrevista. Já, que pena, Joel né? Está aqui já na recepção. Que pena, passou tão rapidinho. Mas vamos ter outras oportunidades, vamos dar sequência a esse assunto. Ele não vai parar por aqui, não. Eu sei que tem umas histórias particulares que nós um dia vamos colocar, hoje não. Hoje não. Tá, te proíbo falar hoje umas histórias, porque senão vai o programa todo e aí o nosso entrevistado vai ficar bravo conosco. Só para encerrar então o assunto, né? E aí eu conto a minha história em outro momento. Isso. Que existe um preconceito, e a Raquel pode dizer isso com mais propriedade, né? Tem um certo preconceito a adotar uma criança, né? Eu sou um exemplo de um filho adotivo, de uma filha adotiva que deu certo. Sim, tem muito preconceito. Então... o que até nós estávamos aqui falando no intervalo, e a Patrícia, nós nunca vimos uma notícia dizendo que filho biológico mata pai. Mesmo a gente sabendo que isso é muito comum. Exato. Mas filho adotivo mata pai, vai ser frisado, vai ser a primeira capa, né? Então, há muito preconceito, pessoas maravilhosas que a gente vê que poderiam ser excelentes pais, têm esse preconceito com a adoção, que não querem adotar, com medo que esse filho vai dar trabalho. Então, filho é filho, vai dar trabalho, de qualquer forma. Exatamente. Alguns exigem mais, outros menos, né? Mas é isso que a gente luta também, contra o preconceito, principalmente de crianças maiores, como a gente falou aqui no programa. E a Maristela falou tudo, acho que, né, depois do que a Maristela falou, não tenho mais nem... Mas qual é o passo para quem quer Primeiro se passo, candidatar? né, é ir procurar assistente social do fórum.
assistência social do fórum, ir lá. O processo é todo gratuito, você não precisa de advogado, tá? Então, às vezes as pessoas têm também isso, eu tenho que procurar advogado, vou gastar para adotar. Não, não vai. Vai procurar, vai levar os seus documentos pessoais. Pessoas solteiras também podem adotar, divorciadas, não há impedimento nenhum. Então, não precisa ter uma união estável, casados, tá? Então, vão ao fórum, levam a documentação exigida. Tem até no site do próprio Tribunal de Justiça, vai estar lá a documentação, que é bem simples, certo? E depois, fazendo esse curso, já vão estar habilitadas. E lá, como eu disse, vão falar sobre o perfil da criança que elas querem. Então, é nessa hora do perfil que a gente não pede que não seja tão exigente, né? Que seja aberta a crianças com irmãos, crianças com cor, criança talvez com doença curável também. Então, não seja tão exigente nessa hora do perfil. Tá? Até para crianças com uma certa doença que, enfim, né, dê um pouco de conforto a essa criança. Sim, como a própria Maricela falou, né, que ele tem problema de audição. Isso tudo é problemas que, se você estiver apto a lidar com isso, aumente o seu perfil, que vai aumentar muito mais as chances de você adotar rapidamente. E só lembrando, vá consciente para a fila de adoção. Se é para você adotar e depois devolver, não vá. Nem vai, nem vá. Nem vá. Raquel, tem aqui uma cartilha sendo distribuída em Sara e Balneário Rincão, né? Isso, nós temos uma cartilha que foi lançada em 2013, tá? Essa cartilha é informativa, com linguagem bem simples mesmo, falando de adoção, principalmente das mães que querem dar os seus filhos à adoção, que também são outras pessoas que sofrem preconceito. Muitas vezes, eu vou dar meu filho, vão me recriminar por isso. Não. Aqui a gente incentiva muito isso, tá? Que dê, então, se não podem criar, dê os seus filhos à adoção, que é um gesto muito bonito. E alguns depoimentos também tem nessa própria cartilha, depoimentos de pessoas que fizeram a adoção. Eu estava lendo aqui, são depoimentos fortíssimos. É bem legal, né? Muito legal mesmo. Isso. Tá certo. Raquel, que pena que o nosso tempo estourou. Pois então. Que pena, voou muito rápido, Muito né? rápido, o assunto é legal, né? Teria muito mais, né, assuntos a falar. Mas a gente marca já novamente. tá pré-agendando contigo. Tá bom, Pra então. gente trazer mais detalhes, mais explicações. Sim, mais exemplos também. Mais exemplos. Eu acho que a história da Maricela foi maravilhosa. Foi. Lindíssima. Né? Por isso que a gente ficou bastante tempo com ela aí, porque é um exemplo fantástico. É, verdade. Né? Verdade. Obrigado, minha amiga. Obrigada, também quero agradecer muito esse espaço. Foi muito bom ficar aqui com vocês, falando sobre esse assunto aqui. Nossa amiga da fanpage já, né? Já Está junto, tudo. já fizemos uma amizade muito bacana e isso é bom demais. Obrigada.